Juízes 1, vou ler aqui os primeiros versos, 7 primeiros versos. Eu venho meditando sobre o livro de Juízes há alguns meses, fazendo os meus devocionais, e o Senhor queimou meu coração para trazer algumas reflexões a partir desse livro. Juízes 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Jesus, obrigado por essa noite. Nós já estamos alimentados, nós já estamos abençoados por tudo que o Senhor já derramou sobre nós, nesse lugar, nessa noite. Muito obrigado, muito obrigado. E nesse momento em que estamos diante da Tua Palavra, queremos pedir que o Senhor nos faça ouvir a Tua voz e entender os Teus direcionamentos, a partir daquilo que os céus têm para dizer ao nosso coração. Pessoas estão neste lugar, pessoas que precisam, quem sabe, tomar decisões, direções. O Senhor é o Deus que sonda e conhece os corações. Por isso, fale conosco, que a voz que, ó Deus, de fato ecoe dentro de nós, seja a voz do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós vamos falar um pouco sobre transições, inclusive, foi o que, deixa eu só ver se está funcionando aqui para mim. Já está ok, gente? Só para na hora que eu... Passa aí para mim, por gentileza. É para o lado ou é para cima e para baixo? Um dia eu aprendo. Transições, pode ver isso. Transições. Deus colocou isso muito claro no meu coração. Por quê? Primeiro, permita-me aqui trazer uma abrangência maior sobre o assunto, para que a gente possa particularizar naquilo que Deus há de trazer ao nosso coração como aplicações. Primeiro, é importante a gente entender que a vida de uma forma geral, ela é marcada por transições. Diga comigo: a vida é marcada por transições. O tempo todo, do nascimento à melhor idade, nós estamos transicionando em faixas etárias. Nós estamos transicionando. Quando a gente deixar essa vida nessa terra, transicionaremos para os céus. Amém? Então a vida é uma sucessão de transições. Sempre a nossa existência é marcada por essas transições, por essas mudanças. Então, como eu disse, na vida física, na vida sentimental, a gente encontra uma pessoa, namora, depois é noivado, casamento. A gente vive transições na vida estudantil, acadêmica, desde o primário, ensino fundamental, ensino médio, hoje eu acho que mudou um bocado dos nomes, né? Faculdade, transições na vida profissional. Nós vivemos transições. Às vezes a pessoa começa ali como estagiário, vai crescendo, muda de empresa, vai crescendo, se torna, quem sabe, um empreendedor. Transições, vivemos transições na vida espiritual, o que nós vivenciamos aqui hoje. Pessoa longe, ainda não conhece Jesus, tem um encontro com Cristo, passa pelas águas do batismo, começa uma caminhada, depois se torna um discípulo de Jesus, se torna um líder, se torna um obreiro do Senhor. Transições o tempo todo. E o que são transições? Vamos ler juntos aqui? São pontos de virada. Diga comigo, vamos ler juntos essa parte? Transições são pontos de virada. Vamos lá embaixo? Momentos que representam o fim de uma fase e o começo de uma outra fase.
Então, a nossa caminhada na terra é essa narrativa de transições. A filosofia por trás disso é que a vida ela é dinâmica, ela é fluida. E Eclesiastes já nos diz isso, em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas, todas as coisas. Os papais aqui sabem o quanto que a transição é realidade na vida com o bebê, né? A Helena ali, quando estava recém-nascido, como os bebezinhos aqui que nós apresentamos, tem aquelas fases do salto. Agora é o salto não sei o que, o menino não dorme, o menino tá, aquele momento assim, diferente, né? Na história. Por quê? São as transições que acontecem, não só na história da vida, mas na história da Bíblia nós vemos pessoas, povos, situações, Deus o tempo todo permitindo isso acontecer. O povo de Israel esteve um tempo preso no Egito, depois no deserto, depois da terra prometida, depois do cativeiro, monarquia, cativeiro, depois reconstrução. Os discípulos de Jesus, pescadores, seguidores, discipuladores. Você vai ver o tempo todo, a igreja primitiva é usada no poder, depois expande. A nossa igreja, eu estava pensando sobre isso, nós estávamos conversando no churrasco maravilhoso que teve dos casais nessa sexta-feira. Foi muito, muito, muito bom mesmo. E a gente conversando no final, falando, nossa, como que a igreja, nesses 10 anos de existência, quantas mudanças aconteceram, quantas mudanças, não mudanças de princípios, não mudanças de valores bíblicos, porque a Bíblia, os princípios são eternos, mas mudanças geográficas, mudanças estruturais, projetos mais ousados, crescimento de visibilidade, de expansão do reino, e etc, transições. E passa para mim, gente, que aí vai ficar mais fácil. Pode passar o próximo. As transições, próximo, elas apresentam 3 aspectos. Todas as transições, lembre disso, você vai entender o porquê dessa palavra. Tem o próximo slide? Isso, ótimo, pode deixar aí. 3 aspectos das transições, quais são eles? Primeiro, vamos lá, só quem está comigo, vamos lá? Desafios imediatos, teste de princípios e oportunidades profissionais. Todas as transições, se você for transicionar dentro da carreira profissional, né, no militar tem muito essas transições, você vai encarar esses 3 aspectos nessa fase de transição. Não tem como transicionar sem lidar com desafios. O pessoal que veio aqui, eu estava reunido com eles de manhã, falei com eles, gente, depois de passar o batismo, não acho que vocês vão cair no mar de rosas não. Jesus depois do batismo foi levado para onde? E foi tentado por quem? Pelo próprio diabo. Tentado pelo diabo depois do batismo. Porque as transições, não tem como fazer transições sem enfrentar desafios imediatos. Em qualquer área. Você mudando de série, transição na vida ministerial. Nós vamos enfrentar desafios imediatos. As transições, além de apresentar desafios imediatos, ela é um verdadeiro teste de princípios. Toda transição se torna um teste de princípios. Por quê? As transições, elas evidenciam o nosso coração. Elas evidenciam, quando uma pessoa, por exemplo, cresce, quando uma pessoa transiciona, por exemplo, no nível financeiro, ela cresce financeiramente. Pensa numa pessoa que cresce profissionalmente, ela era ali um funcionário X, e agora ela se torna um gerente geral. Ela se torna o CEO. Quando ela transiciona financeiramente, se transiciona profissionalmente, ou até mesmo, quem sabe, ministerialmente, toda transição, ali é um verdadeiro teste de princípios e valores que a gente carrega no coração. Quem já ouviu falar que o dinheiro, a fama e o poder corrompe? Quem já ouviu falar? Nós já ouvimos, o dinheiro corrompe as pessoas, a fama corrompe as pessoas, dá poder para essa pessoa que você vai conhecer. Na verdade, dinheiro, fama e poder não corrompe pessoas, eles apenas trazem à tona quem a pessoa já é. O dinheiro não corrompe pessoas. A fama não corrompe pessoas. O poder não corrompe. O que corrompe, o que eles fazem é trazer à tona, é catalisar, é potencializar aquilo que a pessoa já é. Porque se a pessoa recebe um poder, se ela está em Deus, ela vai fazer com que isso seja bênção.
É porque ela já é em Deus, ela revela a realidade do coração a partir disso. Charles Spurgeon diz assim, é na hora da adversidade que o homem é testado, é na hora da transição que a sua verdadeira natureza, ela é revelada. Tanto que Jó, a transição inversa, né, que perdeu tudo, foi com caráter testado, sim ou não? Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e está tudo bem. Tem fazenda, tem gado, tem trabalhador, está tudo em ordem. Vem uma transição que leva ele para uma fase desafiadora e o caráter dele é testado. E Jó, ele não murmura contra Deus. Então, a transição vem para ratificar aquilo que ele já era. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? É um teste de princípios do nosso coração. Revelou de fato quem eram os amigos de Jó. Teste de princípios. Então, quando você recebe uma oportunidade, você vai começar a conhecer o coração. Uma pessoa que sai é um voluntário, alguma coisa, agora ele se torna líder. Líder diz, ali é um teste de princípio no coração da pessoa. E são também, terceiro, oportunidades propulsoras, ou seja, porque a forma como nós lidamos com essas transições, ela vai ditar o futuro que a gente vai ter. Onde que nós vamos chegar? Por exemplo, José ali na transição de prisioneiro, recebe aquela oportunidade de interpretar o sonho, e se torna um governador. Ele faz com que aquela oportunidade seja uma oportunidade validada, se porta de forma coerente e se torna um homem que salva a humanidade de um caos mundial, resgata o seu povo que ia morrer, porque no momento em que ele saiu da prisão para o palácio, ele continuou sendo um homem de Deus, um homem que teme a Deus. Ele passou pelo teste e foram oportunidades da sua vida. Então, em suma, as novas estações, nós temos falado isso, a Thay gravou o EP, vai lançar recentemente, o EP, Thay, que é do vinho, essa semana agora? Hoje nós vamos ficar ligados no YouTube lá, para a gente compartilhar a doidada. É o vinho novo, nós estamos vivendo novas estações. E novas estações, os desafios são imediatos. Um novo tempo é um teste de princípio. De fato, quem anda com Deus e carrega o Espírito, isso é uma oportunidade de expandir o reino. Todos nós vivemos transições o tempo todo. E eu queria saber, se porventura você está vivendo algo assim. Deus trouxe essa palavra com muita clareza, porque tem pessoas que estão para tomar decisões, que o Espírito de Deus falou no meu coração. E pessoas que estão se colocando sobre novas esferas. E através dessa palavra, Deus quer alinhar o seu coração para que isso venha a ser uma oportunidade propulsora e não matadora do seu ministério, matadora daquilo que Deus está te confiando. Porque não se trata só pode ser uma promessa, gente. Pode ser um lugar onde Deus tem para a gente estar. Mas se a gente não se posicionar debaixo dos princípios, essa promessa, essa bênção se torna maldição. Eu falei com os meninos hoje da escola de líderes, como Sansão, que me chama muita atenção. O cara tem habilidade, ele tem força, ele está debaixo de uma palavra de Deus, de uma promessa de Deus. Como eu já disse, resposta de 40 anos de oração, fruto de um milagre. A sua mãe era estéril, o cara nasce como libertador de um povo, com uma força descomunal que ninguém até então apareceu até hoje na história com a força que ele tem. Mas esse moço, diante dessa oportunidade, ele não passa pelo teste dos princípios, e aquilo se torna um caos na sua história. Então Deus vai abrir portas para pessoas aqui. Deus vai abrir portas para vidas aqui. Eu não sei se é profissional, não sei se é ministerial, ou se você já está diante dela, mas o Senhor quer te livrar, e falando para nós através dessa palavra, para a gente alinhar o nosso coração com o céu, porque Ele vai derramar o novo do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, no nome de Jesus. O que Deus está fazendo é: se prepare para o novo. Se prepare para o novo, para quando ele chegar, ou se ele chegou, ele vai ser como uma oportunidade propulsora. Não vai vir os desafios para te matar, mas para projetar aquilo onde Deus quer que você esteja. Se você crê, diz amém. Esse texto que nós lemos, você vai ver Juízes, a nação está vivendo uma transição muito forte na sua jornada, tanto que o verso 1 começa como?
falando de transição. E sucedeu que depois da morte de Josué. Então, Moisés tira o povo do Egito, transiciona esse povo até o deserto. Moisés morre. Depois vem Josué, sucessor de Moisés, pega esse povo que está no deserto e transiciona atravessando o Rio Jordão até a conquista, põe os pés da conquista da terra prometida e começa ali a crescer. Só que Josué, o que acontece com Josué em Juízes 1? Morre. E Josué não preparou um sucessor, falhou nisso, foi exímio lindo, mas falhou nisso. Ele não preparou um sucessor, e aí o povo, que o texto diz assim, ó, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, e aí o povo começa a ter que assumir essa postura, porque precisava ainda ter muitas outras terras ainda para poder conquistar. Entenda, o povo está no lugar onde Deus queria que eles estivessem, sim ou não? Sim, eles estão com os pés na terra prometida, mas sobre essa perspectiva, você vai ver quais são os princípios que eles precisavam respeitar para que essa transição de fato fosse algo como cumprimento dessa plenitude da promessa do Senhor na vida deles. Bom, o André está aí, pode vir aqui para a gente poder aplicar a palavra aqui dentro desse contexto. Deixa eu te falar, pode passar. Eu vou compartilhar rapidamente para que você anote esses pontos. Quando você estiver diante dessas situações, seja em qualquer esfera da sua vida, você lembre disso. Quando oportunidades abrirem, quando portas de oportunidades se abrirem diante de você, ou se você já estiver lá, lembre disso. Em tempos de transições, vamos ler juntos essa frase? 1, 2, 3 e... Em tempos de transições, lidar com oposições é inevitável. Foi o que eu falei do batismo aqui. Você vai ver no texto aqui o verso 1 e 2. Verso 1, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Então a terra é prometida por Deus, a terra é dada por Deus, mas isso não isentou o povo de ter que batalhar contra os cananeus. Então o fato de às vezes eu mover sobre uma palavra, sobre uma promessa, não vai me livrar de lidar com oposições. Por exemplo, talvez você está vivendo uma transição, uma promessa ministerial, está servindo, está liderando, está em alguma esfera. Pastor, coloquei ali para poder servir, e às vezes as críticas estão vindo, às vezes as coisas que você está fazendo, as pessoas estão criticando, estão falando, o cansaço está batendo no seu coração. Deixa eu te falar, está tudo bem. Se você está andando em Deus, é inevitável, quando você se posicionar no reino, que as oposições apareçam. Elas vão aparecer, as críticas vão aparecer, as falácias vão aparecer, as injustiças vão aparecer. Agora, Deus permite as oposições chegar na nossa vida, não é para nos poder parar, mas é para nos fazer crescer. Para nos fazer crescer. E talvez tem pessoas que são cansadas, quem sabe querendo desistir. Talvez você está no seu casamento, você está vivendo um casamento, a promessa de Deus vai estar tendo muitas resistências, crises. Deixa eu te falar, as oposições podem surgir, elas são inevitáveis, não tem como. O meu casamento é um casamento de Deus, mas vai encontrar dificuldades, batalhas, porque as pessoas são diferentes. Mas isso vem não é para poder nos matar, mas é para nos fazer crescer. Então cada oposição, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai te dar coração de ovelha, mas uma pele de rinoceronte, para que cada oposição que vier contra a sua vida, cada calúnia, cada palavra, não vai entrar no seu coração como setas malignas, mas vai forjar o seu caráter, para você crescer ainda mais em Deus. Porque diga comigo, tudo que é destaque, diga comigo, tudo que é destaque, sofre ataque. E são ataques ferrenhos, você vai ver. Eles enfrentaram cananeus, eles enfrentaram, só nesse texto, ferezeus, e fala de um inimigo. Quem é o inimigo de um homem aí que eles arrancam um rei? Que eles arrancaram o polegar dele? Adoni-Bezeque. Era um cara tão desafiador, que era um cara tão difícil, que esse camarada, ele tinha já matado, derrotado 70 nações, está escrito no texto.
70 reis. E esse povo que nem era tão treinado na arte da guerra, que era Israel, teve que encarar um inimigo terrível como Adoni-Bezeque. E às vezes a gente está andando com Deus, encarando inimigos assustadores. Às vezes é uma enfermidade. Eu estou andando com Deus e apresenta esse Adoni-Bezeque na minha história. Eu estou andando com Deus e aparece uma depressão, um Adoni-Bezeque na minha história, que já às vezes matou tantos, que já conseguiu vencer tantos, que já derrubou tantos como Adoni-Bezeque. Às vezes você está andando com Deus e está tendo que lidar com Adoni-Bezeques da sua vida, que já mataram A, B, C, que já levaram a lona tantas pessoas. Mas eu quero declarar: se existe um Adoni-Bezeque na sua história, saiba que maior que é o Adoni-Bezeque é o Deus da nossa história. Ele deu a vitória para o povo de Israel, e o Adoni-Bezeque não pode prevalecer. Os seus inimigos, as lutas, as afrontas, as enfermidades vão ser para a glória do Senhor, porque maior do que a enfermidade que você está vivendo é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que muda. Pode ter matado já muita gente, mas o Senhor está dizendo para a vida: eu vou te conservar em vida. Pode a depressão, infelizmente, ter matado muita gente, mas o Senhor vai te tirar desse vale de morte. Pode ter pode ter muita gente que te cerca, ter tirado a própria vida. Pode o suicídio ter vencido muitas pessoas, mas você não. Você é projeto de Deus. O Senhor tem te guardado, o Senhor tem te blindado, o Senhor tem te cercado. Você vai vencer essa batalha. Diga para quem está do seu lado: você vai vencer essa batalha. Você vai vencer a batalha. Pode outras pessoas ter perdido batalhas semelhantes. Pode, você vai vencer essa batalha no seu casamento. Pode ter muitas pessoas separadas pelo mesmo motivo, mas o Senhor está falando: esse Adoni-Bezeque pode ter vencido outros, mas não vai vencer você, porque eu estou contigo. E quem dá a vitória é o Senhor. Quem dá a vitória é o Senhor. As oposições são inevitáveis, mas os nossos olhos estão fixos no Senhor. Será que tem batalha que você está travando, que já matou muita gente? Será que tem situação que você já viveu, que você está olhando no noticiário e falando: oh, já aconteceu isso com fulano e não deu errado? Mas o Senhor está falando com Israel: Israel, vai. Israel, consulta ao Senhor, porque eu vou entregar Adoni-Bezeque nas suas mãos. Passa o próximo. Guarde isso. Tempos de transições, o que está escrito aqui? Superar perdas é imprescindível. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor. Eles perderam um homem extraordinário na liderança, que era Josué. Um homem que foi usado, gente, imagina você ter um líder como esse e de repente ele não está mais na liderança. Ele foi usado já no primeiro milagre, no início ali do ministério dele, para abrir o Rio Jordão. O povo passou igual um mar vermelho peixudo. Ele foi usado para dar direções, ele tinha tanta credibilidade, que ele dá direções. Eu fico pensando: Mateus, como que os liderados dele andavam alinhados com a visão? Que ele falou assim: ó, nós vamos rodear a muralha de Jericó uma vez, e todo mundo caladinho, milhões de pessoas. Aí o povo vai lá e rodeia, e não acontece nada, e o povo, vamos no segundo dia, dá a volta, e o povo obedece. Terceiro dia, aí no sétimo dia, você dá 7 voltas, e no final do sétimo, aí que vocês vão gritar. O povo vai e obedece às ordens, e uma muralha que era muralha de largura, que tinha casa, que tinha carros por cima, de tão largo, cai por terra. Uma estratégia que ele não estava repetindo, que ele recebeu do próprio Deus. E eu quero declarar isso sobre vidas aqui. O Senhor vai te dar estratégias que você não vai nem repetir de alguém. É o próprio Deus que vai te revelar para a transformação da sua casa. Estratégias que vão vindo do alto, é na intimidade com Ele. Esse homem Josué tinha tanta intimidade com Deus que uma vez ele orou e o sol parou. O texto fala: o sol parou, que na verdade é a rotação da terra que estacionou. Inclusive no livro que eu escrevi, Deixando Marcos no Caminho, relato de uma comprovação da NASA, de que de fato nesse período foi testificado cientificamente uma interrupção na rotação da terra. O cara orar, já pensou? Parou o globo, aí esse cara morre. Será que era difícil superar essas perdas?
demais. Só que o povo supera. Ele diz assim, para as transições você decidiu, porque depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar? Vamos continuar avançando, não vamos parar. A gente precisa superar essa perda, porque tem muita gente que Deus está abrindo portas, novas estações, mas Ele está lamentando perdas. Tem gente que não avança na promessa porque está preso no passado. Deus está dizendo para a vida: tem gente que não avança na promessa porque está preso no passado de dor. Seu coração está preso lá quando você era pequenininho, uma rejeição, um abandono, e não está avançando porque não está superando o passado. E Deus está dizendo: para que você avance para o novo, você precisa superar o seu passado de dor. Moisés morreu e Josué assumiu a liderança, e o Senhor abençoou. Sabe por quê, irmão? Moisés morre, mas o Senhor continua vivo. Josué morre, mas o Senhor continua vivo. O rei Urias morre, mas o rei Uzias morre em Isaías, mas o Senhor continua assentado no alto e sublime trono, governando todas as coisas. O que está te aprisionando? Deus está dizendo para pessoas aqui: você precisa liberar pessoas que te magoaram, que ainda estão aprisionando o seu coração. Isso está impedindo você de avançar. Josué morre e o povo: vão seguir. Quem que você precisa liberar do seu coração? Quem que você precisa perdoar? Existem perdas da nossa vida que nós precisamos liberar do nosso coração. Cuidado para que o seu passado não seja um paralisador na sua história. Seja ele positivo, como era nesse caso, porque Josué era um passado positivo. Às vezes a gente fica muito no saudosismo: eu fazia isso, quando eu era jovem, meu irmão, se abre para o novo. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Na minha época, está preso lá, quando Josué, não. Deus tem coisas novas. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Fico me inspirando tanto na vida. Cadê a nossa intercessora lá? A irmã Beth. A irmã Beth está aí? Está orando. Está lá na tenda, né? 70 anos de idade fez agora essa semana, né? Eu não consigo acompanhar o jejum dela. Vamos orar, gente. Se comprar energia, eu falei: tem que passar o segredo para a gente. É o Senhor, o tempo todo feliz, e vai na madrugada e evangeliza e faz visita. Eu falei: gente do céu. Porque a Bíblia diz que na velhice ainda darão frutos. Então às vezes a gente tem muita gente presa no passado. Na minha juventude, no meu não sei o que, eu fazia. Não, o Senhor tem coisas novas. Quem recebe o novo de Deus? O Senhor tem coisas novas para a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua história um novo tempo. Eu quero declarar ainda mais. Por maiores, receba, levante suas mãos, em nome de Jesus. Por maiores que sejam as experiências que você já viveu com Deus até hoje, eu quero declarar uma nova estação sobre a sua vida de intimidade com Deus. Coisas novas e profundas vão ser inauguradas na sua vida. Vai haver um despertamento dos céus sobre o seu coração. Se você crê e recebe, dê um glória a Deus. Bem, pode aplaudir. Eu recebo. Então, superar a perda, seja positivo ou seja negativo, um trauma, uma traição, está preso ainda na traição. Você recebeu um perdão muito maior, de uma dívida impagável. A dívida é tão grave que a gente cometeu contra Deus, que foi se Ele parar na cruz, mesmo não tendo pecado nenhum. Levou Ele para a cruz, para as chibatadas, e Ele nos perdoou dessa dívida impagável. Nós precisamos começar a liberar as pessoas para viver o novo de Deus. O novo de Deus. Às vezes é uma dor, às vezes é um trauma, é uma traição, um abuso. É difícil, sim, mas é possível, sim. Cadeias quebre agora dentro da sua mente, em nome de Jesus. Que grilhões agora sejam quebrados na sua mente. Todas as fortalezas do inimigo tentando te aprisionar no passado de dor sejam quebradas em nome de Jesus. Que você faça como Jeremias,
que em Lamentações 3, ao olhar para o passado de dor do povo de Jerusalém no cativeiro, diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pode passar para o próximo. Nós vamos caminhar, deixa eu ver aqui. Já está na hora de terminar. Em tempos de transições, mover-se sobre uma palavra é o quê? É o quê? Vital, é questão de vida ou morte. Eles perguntam ao Senhor. Moisés morre, nós perguntamos ao Senhor: quem vai primeiro? Aí Deus responde: Judá vai primeiro. Aí eles dão um passo. Para que a gente possa ter êxito nas transições da vida, nós precisamos nos mover sobre a palavra, ou seja, sobre uma autorização do céu. Não comece nada, não faça nada sem uma autorização do céu. O povo só se posicionou para mover uma promessa que já estava garantida, já estava liberada, depois de uma palavra. Judá vai primeiro. Então o Senhor falou, então nós vamos partir. Mas se o Senhor não falar, não se mova. Porque não há transição bem sucedida sem uma palavra liberada. E o que eu tenho visto é muitas vezes pessoas que se movem pelas suas únicas percepções, pelos seus achismos. Eu vou separar. Por que você vai separar? Está alinhado com a palavra a sua decisão? Não. Então você está movendo pelo desejo do seu coração, não sobre uma palavra. Eu vou namorar com fulano de tal. Está alinhado o perfil, está alinhado com a palavra? Mas foi belo os meus olhos. Foi o mesmo discurso que eu gostei, apaixonado, a pessoa boa. Mesmo discurso de Sansão. O Sansão. O que governa a minha vida? O que governa a nossa vida? Muitas das colheitas terríveis que a gente tem é porque a gente se move pelas nossas percepções, os nossos achismos, as nossas emoções, e não sobre uma palavra de Deus. Pastor, como é que Deus fala? Meu irmão, quanto mais perto você andar com Deus, melhor você vai reconhecer e discernir a sua voz. Eu não sei ouvir a voz de Deus, busca intimidade. A maior fonte de palavra aqui é o Senhor. É como hoje eu estava aqui, Senhor, no momento do batismo que eu testemunhei. Falei: Senhor, é algo da minha mente, ou é do desejo do seu coração, é vontade do Senhor, eu preciso da tua palavra. Me dá um princípio da palavra. O Senhor deu. Então às vezes a gente não está ouvindo a voz de Deus porque a gente está andando longe dele. Ou às vezes Deus está falando o tempo todo, gente. O problema é que às vezes a gente não consegue discernir a voz. Qualquer pai aqui que ouvir a voz do filho aí vai saber: essa voz é do meu filho. Por quê? Anda em proximidade. Então a gente vai começar a aprender a discernir a voz de Deus quando nós aumentarmos a nossa intimidade com Ele. Decisões de mudanças, decisões de trabalho, se mova sobre uma palavra. Penúltimo, vamos lá, para a gente encerrar. Em tempos de transições, promover unidade é você se posicionar de forma prudente, interessante, que Deus dá a palavra. Judá vai primeiro, aí ele vai e chama o Simeão para estar junto. Olha, Simeão, vamos estabelecer unidade, vamos unir as nossas forças. Você vem e peleja comigo. O cara foi prudente. Prudente é você calcular o impacto das suas decisões. Você vem comigo, a gente luta junto, e depois a gente vai e luta pela sua terra, luta pela sua batalha. E ele fez essa conexão, essa aliança bilateral. Por isso ele teve ali um resultado muito mais proveitoso. Então a gente precisa aprender sobre criar conexões assertivas. O que isso tem a ver comigo e com você? Mais uma vez, relacionamentos quebrados. Se ele não tivesse uma boa comunhão com Simeão, ele não teria conseguido essa força para vencer a batalha. Meu irmão, nós precisamos alinhar os relacionamentos, porque a nossa vida relacional, a nossa vida com as pessoas, o nosso relacionamento com as pessoas tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Mas nós precisamos melhorar os relacionamentos, para que a gente possa vencer batalhas. Melhore os seus relacionamentos. Melhore os seus
relacionamentos. Porque o fato de Deus abençoar a nossa vida ali, por exemplo, o meu casamento é de Deus, isso não isenta a gente de respeitar os princípios. Põe o último, para a gente poder orar. Vamos ler juntos? Em tempos de transições, obedecer integralmente é inegociável. Pode colocar os 5, tem os 5 pontos no final? Por que obedecer integralmente? Porque Deus tinha falado com eles assim: vocês precisam expulsar todos os inimigos. Mas o povo, quando atacou, eles começaram bem, mas no processo eles começaram a fazer concessões. Eles falaram: não, nós não conseguimos vencer os carros de guerra, arrumaram uma desculpa e deixaram o inimigo ali dentro. E se você ler o verso 28, o verso 29, o verso 30, o verso 31, todas as tribos imitaram esse comportamento. Em vez de expulsar os inimigos, todos os inimigos, eles deixaram alguns como escravos e fizeram, ou seja, eles obedeceram a Deus, mas parcialmente. E na caminhada com Deus, se nós queremos ter vitórias na vida, nós precisamos obedecer integralmente. Sabe o que Deus falou com ele em Juízes 2, com eles? Vocês vão ter que morar com esses inimigos para o resto da vida de vocês, porque houve obediência parcial. Pergunta para a gente refletir e orar sobre ela: você tem obedecido a Deus de forma integral no seu relacionamento conjugal, ou há brechas? Você tem obedecido a Deus sobre um chamado que Ele te deu, ou há brechas? Será que existem áreas da nossa vida que nós estamos fazendo concessões? Isso está trazendo transtorno para novas fases. O que eu gostaria que você entendesse é: Deus quer te transicionar para o novo. Deus está transicionando para o novo. Deus está colocando a gente sobre novas esferas. Deus vai abrir portas para pessoas grandiosas. Eu creio num Deus que está ampliando a nossa visão, amém? Quando eu falo de nossa, não é só da igreja, como a igreja aqui, da família Primeiro PR, mas é o que Deus está derramando aqui sobre o povo dele. Há uma palavra de Deus sendo liberada. A gente tem visto isso acontecer em várias pessoas, novas estações acontecerem, novo tempo surgir em várias esferas. Então Deus vai ativar ministérios, Deus vai colocar oportunidades, mas o Senhor está nos dando uma palavra de orientação, de discernimento, para que quando a gente não chegue na promessa, a gente desperdice ela, para que a gente não receba um convite como Judas recebeu, tão oportuno de andar com o mestre, e deixe esse convite escorrer terminando numa tragédia, como Saul terminou numa tragédia, como tantos juízes que nós vamos ver, que foram colocados por Deus, mas não respeitaram, não entenderam esses processos, e terminaram uma tragédia. Então todo o plano arquitetado do inimigo, tentando matar o seu casamento, que é promessa de Deus, tentando matar o ministério, ou quem sabe algo profissional em que Deus te confiou, e você está vendo portas fechadas, você não está respeitando o princípio. O Senhor, em nome de Jesus, nessa noite está nos dando um alinhamento. Lidar com oposições é inevitável, então não desista. Descanse, mas não desista. Descanse, mas não desista. Vai vir inimigos, vai vir críticas. O que você precisa saber é: eu estou na promessa, eu estou vivendo a vontade de Deus, eu estou vivendo de fato aquilo que Deus quer que eu viva. As oposições são inevitáveis. Superar perdas é imprescindível. É começar a liberar no coração mágoas, dores, coisas que estão impedindo você de romper. Se o povo estivesse lamentando a morte de Josué, estava até hoje sem viver o novo de Deus. Mover sobre a palavra: Deus falou, eu vou fazer. Se Deus não falou, eu não vou me mover pelo meu achismo. Eu vou mover pela voz de Deus. Fala comigo, Senhor, através de sonho. Fala comigo através da palavra. Fala comigo através de profeta. Eu não preciso ir atrás de profeta, não, gente. Para com essa imaturidade espiritual. Para com essa, deixa eu dar uma palavra de instrução pastoral. Para de imaturidade espiritual, de ficar correndo atrás de profeta. Existe um Deus que você tem livre acesso a Ele, e Ele fala com os seus servos.
Você crê na profecia? Óbvio que eu creio na profecia. Você crê que Deus usa? Deus usa. E se Deus quiser falar com você através de um profeta, Ele vai levar esse profeta até você. Você vai estar no ambiente e Deus vai usar. O Senhor precisa levantar igrejas e cristãos fortes. A profecia deve ser uma confirmação do que Deus já falou no seu coração. Se não é meninice, pare de mover sobre profecia. Se mova sobre uma palavra que Deus te deu. E aí vem a profecia e testifica aquilo que Deus já falou com você. Uma igreja madura, uma igreja saudável. O véu foi rasgado de alto a baixo. O véu foi rasgado. Não anula o sacrifício do Cordeiro. Você não precisa de intermediários. Há um intermediador só entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é pelo nome dele, é pelo sangue dele, que nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Mas tem gente que tem preguiça e não quer lá entrar no secreto. E aí quer procurar a pessoa. Então se mova sobre palavra. Qualquer decisão, Senhor, fala comigo. Não é o meu achismo, me dá uma palavra. Unidade, começa a realinhar e obedeça integralmente. Anule as concessões. Anule concessões. Isso é para quem já está com o pé na promessa, está vivendo aquilo que é de Deus, está no ambiente certo, mas precisa lidar de forma certa. Porque a bênção é de Deus, mas a responsabilidade é nossa de respeitar os princípios e de mover sobre a palavra de Deus. Eu quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus. Quem entendeu essa palavra? Fez sentido para você? Amém? Transições. Tem um monte de gente que vai casar agora, né? Esses próximos meses aí. É uma transição. Tem que lembrar desses princípios, anotar. Superar perdas. Oposições vão vir. Transições. Deus vai abrir portas ministerial. Deus vai abrir portas para a igreja. Toda vez que a igreja, como igreja, expandir, vai ter oposições. Nós vamos mover, meu irmão. O que vai guiar não é a voz do medo. O que as pessoas vão dizer? Não, é a voz de Deus e ponto final. As oposições são inevitáveis, mas quem governa a nossa vida é aquele que é o Senhor da batalha, o Senhor dos exércitos. Eu quero convidar você agora nesse momento a orar sobre essa palavra. Orar, não sei se você precisa pedir perdão para alguém. O Ministério de Louvor pode vir para a gente poder orar, cantar ao Senhor esse último cântico. Vamos lá, ore sobre essa palavra. Se você está vivendo esse tempo, se isso fez sentido para você, comece a orar sobre essa palavra. Comece a orar sobre essa palavra e se posiciona sobre isso. Senhor, tem palavra. Tem gente que já tem palavra de Deus sobre promessa que o Senhor tem para fazer na sua vida. O povo de Israel estava no deserto, mas já sabia da promessa. O povo de Israel já estava vivendo o momento do deserto, mas já sabia da promessa. E Deus está trazendo à sua mente essas promessas sobre a sua casa, sobre o seu ministério. O Senhor está trazendo sobre mentes aqui em nome de Jesus. O Senhor está trazendo sobre corações. E o Senhor está dizendo: no tempo não pode apagar, as lutas não pode apagar, ninguém pode apagar o que Deus prometeu. Se posicione sobre a palavra de Deus.